Saberia dizer qual é a relação que temos do Yoga Sutra de Patanjali e Bhagavad Gita? Ou qual é a influência que o Bhagavad Gita tem sobre o Yoga Sutra? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Namaskar. Como vocês sabem, o Yoga Sutra é considerado a obra mais conhecida, a mais difundida e a qual se tem mais referência quando se trata de estudos a respeito do yoga. E também temos como base desse conhecimento o Bhagavad Gita. Porém, fala-se muito mais sobre o Yoga Sutra, embora as bases de todo o conhecimento, de toda a parte teórica e mesmo filosófica, principalmente, do yoga, ela se encontra no Bhagavad Gita, se encontra também no Srimad Bhagavatam. E em termos de filosofia, até mais no Bhagavad Gita do que realmente no Yoga Sutra, já que o Yoga Sutra não traz praticamente nenhuma abordagem filosófica. E a primeira coisa que nós temos que considerar em relação a isto é que o Bhagavad Gita ele é uma obra canônica, né? É um cânone literário do yoga. Não dá para se pensar a respeito do yoga, a respeito da teoria do yoga, sem considerar a importância do Bhagavad Gita. Primeiramente por dados históricos, e eu vou tentar aqui embasar, já que esta semana, não sei por que coincidência, foram várias perguntas enviadas, tanto por e-mail como também enviadas via Instagram ou até mesmo pelo próprio grupo do Telegram. E então ficou essa questão, né? Eu notei que há uma certa dúvida a respeito disso. Então eu vou tratar aqui sobre alguns pontos que seriam importantes de se entender esta relação, a princípio literária, do Yoga Sutra com o Bhagavad Gita. A primeira delas é histórica, ou seja, nós temos, em termos históricos, o Bhagavad Gita como a obra que precede, já que o Bhagavad Gita, historicamente, foi escrito contradizendo muitos argumentos acadêmicos que têm pouca base de análise para isto. Ele foi escrito há mais de 5.000 anos. É uma obra que está dentro do cânone literário védico, Yoga Sutra, posteriormente, aproximadamente entre 200 e 300 anos antes de Cristo. Além do que podemos abordar dentro da visão histórica, cronológica, né, já que o Bhagavad Gita é anterior, também devemos considerar que o Bhagavad Gita ele está dentro de toda uma corrente de pensamento da tradição védica. Então ele praticamente traz toda a base do conhecimento da tradição védica para a visão do yoga, para a visão até mesmo das questões de psicologia do yoga, de toda a parte teórica e filosófica, como eu disse. Por quê? No Bhagavad Gita nós não temos uma abordagem técnica do yoga. Mesmo no próprio Yoga Sutra não temos esta abordagem técnica, em detalhes como surgem depois entre o século XII e o século XVI, é que ocorre um grande desenvolvimento técnico do yoga, onde alguns mestres, já influenciados pelo desenvolvimento histórico do próprio Yoga Sutra, ao longo do século V até o século X, e aí sim o surgimento do Hatha Yoga. E é com o Hatha Yoga que se desenvolvem todas as diferentes técnicas, tanto dos asanas quanto dos pranayamas. No entanto, no Bhagavad Gita nós já temos os princípios técnicos fundamentais dos asanas, dos pranayamas e da meditação. O que significa então que no Bhagavad Gita nós temos toda a fundamentação dos princípios técnicos do yoga.
em alguns versos do Bhagavad Gita, você tem ali o fundamento técnico do asana, o fundamento técnico do pranayama e o fundamento técnico da meditação, que é basicamente o tripé que sustenta todo o desenvolvimento técnico do yoga. E do mesmo modo, no Yoga Sutra também nós não temos essa abordagem direta da técnica, mas a parte teórica e principalmente dentro de uma abordagem, diríamos, psicológica, de como é o funcionamento da mente na visão de Patanjali. Considerando esses elementos teóricos, os elementos cronológicos ou históricos, também é importante destacarmos, dentro do contexto, a própria finalidade, ou diríamos a teleologia de ambas as obras, tanto do Yoga Sutra quanto a obra anterior, Bhagavad Gita. Como eu disse, Bhagavad Gita é o cânone de raiz, a raiz fundamental do cânone literário do Yoga está justamente no Bhagavad Gita. E quando nós pensamos na questão que envolve a teleologia ou a finalidade do yoga, nós vamos ter ela também semelhante tanto no Yoga Sutra quanto no Bhagavad Gita. Por quê? Nós temos em termos de linguagem a terminologia do Yoga Sutra presente já no Bhagavad Gita. Por exemplo, o próprio conceito de Ishvara, que é um conceito muito importante, o conceito também de Kaivalya, Ishvara significando o Ser Supremo, Kaivalya significando a liberação, ou o conceito de liberação no Yoga. Além delas, também temos outros conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito propriamente de Yoga. E quando nós abordamos o conceito Yoga, presente tanto no Yoga Sutra quanto no Bhagavad Gita, é que realmente nós entendemos que ambas as obras, elas dialogam, elas possuem um diálogo. O que vale dizer, então, que Patanjali ele tem uma referência no Bhagavad Gita. E tanto o Bhagavad Gita quanto o Yoga Sutra, eles não têm uma abordagem religiosa. Ponto importante dentro tanto das obras principais do Yoga, como também na própria prática do Yoga, a finalidade do Yoga e todo o seu contexto de transformação do ser. Quando pensamos nesse aspecto especificamente a respeito do Yoga, entendemos que Patanjali tem uma referência, tem uma influência ao Bhagavad Gita. A própria palavra Yoga, ela já traz no segundo sutra do Yoga Sutra de Patanjali o conceito de Yogas Chitta Vritti Nirodha, que comumente é traduzido como yoga significa, ou yoga é a redução das flutuações mentais. É quando você reduz a influência da instabilidade mental ou da instabilidade da consciência. Gramaticalmente, se nós entendermos ou estudarmos a língua, nós entenderemos que yoga, yoga, conexão, a integração, a união. Chitta Vritti. Chitta é Chetana, consciência. Chitta Vritti Nirodha. Chitta Vritti significa uma consciência instável, estado de consciência, um estado condicionado, um estado no qual qualquer fator externo, qualquer fator emocional, qualquer fator fisiológico, ele afeta, ele cria uma instabilidade na consciência. Isso então é Chitta Vritti. Nirodha é justamente um estado de consciência também, assim como Chitta Vritti é um estado de consciência instável. Nirodha é o estado de consciência estável, concentrada, fixa, absorta. É um conceito. Entender o Yoga Sutra ou o conceito de yoga em Patanjali é entender um conceito que já diz: o yoga visa tirar ou transpor o
um estado de instabilidade da consciência para um estado de equanimidade. Então, yoga é este processo. E quando nós vemos no próprio Bhagavad Gita, aí sim, Krishna diz que o yoga é equanimidade mental. Um estado de equanimidade se equivale a não se afligir pela honra, desonra, pelo sucesso ou fracasso, não criar expectativas, não deixar a consciência oscilar entre um estado e outro, ou seja, manter uma estabilidade, manter uma equanimidade, que também é um conceito. Krishna não está explicando que yoga é colocar a planta do pé esquerdo sobre o joelho direito, não, é nada técnico, é algo conceitual, é filosófico. E aí nós entendemos que tanto do ponto de vista de Patanjali, que ele diz que yoga é trazer o estado da mente, o estado da consciência de instável para um estado estável. E anteriormente no Bhagavad Gita, Krishna diz, yoga é equanimidade mental, equanimidade da consciência. Então não há diferença, o conceito é o mesmo. Em ambas as obras, tanto no Bhagavad Gita quanto no Yoga Sutra, há referências a uma certa, com uma certa clareza até, que há uma relação, há um diálogo de Patanjali com o Yoga Sutra. Então, certamente, isto é que evidencia que o Bhagavad Gita tenha sido, não talvez, isso não importa se ele foi lido diretamente por Patanjali, mas o fato é que, historicamente, o Bhagavad Gita ele tem uma importância canônica dentro da história do yoga. E antes que pudéssemos ter toda essa influência moderna e pós-moderna do yoga, é muito claro que havia sim uma cultura do yoga muito mais presente naquela sociedade, e essa cultura então, de uma maneira muito natural, muito simples, ela impregnou, ela modelou tanto a forma de pensar quanto a forma de agir. E se há esta relação, tudo indica que Patanjali sentou e estudou o Bhagavad Gita com o mestre, mas o que importa é saber que o Yoga Sutra foi influenciado pelo Bhagavad Gita pelos seguintes fatos. Primeiro, historicamente, ele foi escrito antes. Segundo, que os conceitos apresentados no Bhagavad Gita são conceitos fundamentais, são princípios fundamentais que estabelecem toda a definição do Yoga Sutra, do que vem a ser a prática do yoga. E o terceiro ponto é em relação à relação linguística, a relação justamente de dados da própria língua do sânscrito. Então, como que isso influencia a relação entre o próprio Yoga Sutra com o Bhagavad Gita e, como foi definido, está justamente presente da própria palavra yoga dentro desses conceitos. Agora, os outros detalhes, assim, jamais ligados aos conceitos, talvez até um pouco especulativo do Bhagavad Gita, eles desconhecem o Bhagavad Gita e exaltam o Yoga Sutra, sem conhecer realmente as raízes, tanto conceituais quanto filosóficas e também teóricas ou até históricas do Bhagavad Gita no Yoga Sutra. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e falaremos com vocês. Namaskar.